Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou seu professor do INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Meus amados, antes de mais nada, toda a equipe INTEPRE quer desejar aos nossos nobres alunos um caloroso bem-vindo ao ano de 2020. Toda a equipe deseja aos nossos alunos que seja um ano de muita bênção, de muita vitória, certamente um ano de divisor de água para a tua vida, tua família e, consequentemente, o teu ministério. Queridos, nesta oportunidade, nós iremos fazer um apanhado geral, na verdade, uma aula revisão, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu processo avaliativo. A nossa prova é muito simples, é muito tranquila, mas eu acredito que você lançando mão das informações que lhe serão transmitidas através dessa videoaula revisão, certamente você não vai ter dificuldades para ter um bom aproveitamento na sua avaliação. Eu quero deixar claro aqui que nós não iremos fazer nenhuma abordagem exaustiva, nós não iremos aprofundar tópicos. Eu quero apenas aqui aclarar, dar algumas dicas sobre o que irá cair na nossa avaliação para vocês se preparando, rever o seu material, ir até a nossa biblioteca se for necessário, e eu tenho certeza que lançando mão desses recursos você terá um ótimo desempenho para a glória de Deus. Queridos, nós estudamos aproximadamente um mês atrás uma das matérias mais importantes do cabedal de teologia bíblica, que é a matéria de bibliologia. Bibliologia é nada mais nada menos do que o ensino ou o estudo. Algumas escolas utilizam-se até o termo ciência das Sagradas Escrituras. Nós vimos alguns elementos extremamente importantes e eu quero aqui, nessa oportunidade, não quero que esse vídeo fique muito longo, apenas citar alguns tópicos importantes, um breve panorama sobre o que você precisa entender, o que não pode passar batido nesta disciplina de bibliologia, isto é, doutrina das Sagradas Escrituras. Permita-me aqui pontuar alguns elementos básicos, todavia extremamente importante para o teu conhecimento e, por que não dizer, consequentemente, para o teu enriquecimento espiritual. O que é importante você entender, e certamente a gente vai cobrar isso na sua avaliação, é a definição dos termos. A nossa primeira aula, não sei se vocês perceberam, se vocês quiserem, retornem lá, acompanhem, assistam novamente as videoaulas, a fim de aclarar o assunto em algum ponto que ficou obscuro. Isso vai te ajudar significativamente. Na primeira aula a gente frisou muito a questão das terminologias, isto é, o significado dos termos. Hoje, comumente e até com um tom de espanto, pouquíssimos cristãos hoje entendem e sabem explicar o termo Bíblia. Nós, com muita frequência, vemos algumas pessoas fazerem uso das Sagradas Escrituras, mas não têm a mínima ideia o que significa Bíblia. Portanto, nós iremos cobrar na nossa avaliação a questão das terminologias. O que significa Bíblia? É muito importante você entender que há duas distinções básicas quando a gente fala de termos originais concernente às Escrituras Sagradas. Você deve recordar que nós havíamos falado sobre biblion, é uma terminologia do grego que significa pequeno livro, e Bíblia, na verdade, era a reunião de vários biblions, ou seja, de vários pequenos rolos. Logo, biblion é um livro isoladamente, ou pequenos livros ou pequenos rolos. Bíblia é o coletivo, é o plural de biblion. Logo, biblion, pequeno livro. Bíblia, coleção de livros. Portanto, o que significa a expressão
Bíblia. Bíblia significa coleção de livros. Nós também falamos ainda na primeira aula a respeito do material largamente utilizado para a construção das escrituras sagradas, principalmente o primeiro material, naquela planta aquática, muito presente no Crescente Fértil, aqui na região da Mesopotâmia, que era a planta de papiro. Eu vou perguntar um pouco sobre o processo da construção do papiro, que tem um vídeo lá que eu disponibilizei para vocês. Então, certamente, assistir esse vídeo vai te ajudar nessa questão. A nossa prova será apenas de 10 questões, então cada questão é extremamente importante, tem peso de ouro e é importante você ficar atento aos detalhes. Na nossa aula 2, nós havíamos falado, e isso eu vou trabalhar com vocês na nossa avaliação, a aula 2 e a aula 3, nós falávamos sobre a distinção entre textos receptos e texto crítico. A distinção dos dois, saber embasar o seu argumento, entender o que viria a ser o texto crítico e o que vem a ser o texto receptus, será extremamente importante para a sua cultura bíblica e também para a nossa avaliação. Lembra que nós falamos a respeito do texto crítico e do texto receptus, dois elementos que formam a base das traduções contemporâneas. Lembra que nós falamos uma classe de texto que é o texto receptus, trata-se de ser aquela classe onde contém mais manuscritos, mais de 5.000 manuscritos, e foi a junção desses manuscritos lá por volta do século XV, século XVI, após o surgimento da imprensa. Foi o primeiro texto grego impresso através da prensa de tipos móveis de Gutenberg. Vocês devem recordar isso aí. Então, estes eram os textos mais antigos que tínhamos até então, até a descoberta de 1947, que é as descobertas dos rolos de Qumran em 1947, que é onde se descobre uma gama significativa de rolos ali naquela região anteriormente habitada pelos essênios. Então, até o presente momento, o que se tinha era essa coleção de textos reunidos em que em 1500, e a partir de 1500, 1600, tornou-se o primeiro texto grego impresso através das máquinas, a escrita através dos tipos móveis. O que é importante você entender do texto receptus é que o texto receptus ele não é necessariamente os mais antigos. Todavia, o texto receptus eles são a maioria de manuscritos encontrados. Nós um dia poderíamos discutir um pouco a respeito das diferenças destes textos, mas basicamente o que você precisa saber aqui nessa aula é que o texto receptus é o texto em que tem a maioria, por que não dizer a grande maioria dos manuscritos gregos. Por isso também ele é conhecido como texto majoritário. Texto receptus e texto majoritário são relativamente a mesma nomenclatura ou a mesma coisa. O texto crítico, e só voltando um pouquinho, dos textos receptus, ou da junção dos textos gregos, em que nós temos o texto receptus, é que vem as traduções mais antigas. Por exemplo, a Almeida Corrigida, Fiel, Almeida Revista e Corrigida, que é utilizado pela Bíblia Pentecostal. Então, esses textos são textos mais antigos, com verbetes, com palavras mais arcaicas, chocarrice, glutonarias, lá em Gálatas, quando está falando a respeito das obras da carne, é um texto mais pesado, porque ele utiliza-se também de um estilo de interpretação diferenciado. Lembra que nós falamos a respeito, nós vamos falar largamente isso quando nós estivermos estudando hermenêutica bíblica.
mas nós havíamos falando aqui, eu não sei se você recorda, da equivalência, sistema de equivalência dinâmica e sistema de equivalência formal. O sistema de equivalência formal é aquele que preserva um texto mais tradicional, mais antigo, mais pesado, mais rústico, enquanto que a metodologia dinâmica, ela é mais leve, ela traz alguns termos mais atuais, ela retira de sua tradução aqueles termos, verbetes mais antigos. Então, essa é basicamente a diferença entre a metodologia formal e a metodologia dinâmica. Mas isso não vem ao caso no momento. O importante é você saber distinguir texto receptus e o texto crítico. O texto crítico, ele encontra-se em bem menos quantidade, são pouquíssimos manuscritos. Todavia, o que é importante do texto crítico é que são textos mais antigos. Nós não entramos nessa questão, quais seriam o melhor tipo de texto, os mais antigos ou os mais recentes, que é o caso do texto receptus, quais são as vantagens e desvantagens. Nós não aprofundamos essa questão, também não é do nosso interesse no presente momento. O importante é que você saber diferenciar o que é o texto crítico e o que é o texto receptus. É do texto crítico que a gente vai ter essa estrutura dinâmica de interpretação e de tradução, que são as Bíblias NVI, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a ARA, né, que é Almeida Revista e atualizada século XXI. Essas Bíblias com a tradução um pouquinho mais coloquial, que atende a contento um pouco mais a forma de comunicação verbal dos tempos atuais. Então, é importante você entender, e se quiser aprofundar neste tema, lá dentro da nossa biblioteca tem uma vasta material que você vai poder acessar, ter acesso a um conteúdo muito grande que vai te ajudar a entender um pouco mais o texto crítico e o texto receptus, as diferenças, vantagens e desvantagens. Nós também havíamos falado um pouquinho sobre os maçoretas. Lembra dos maçoretas? Que foram aqueles judeus piedosos que paulatinamente foram substituindo os antigos escribas dos tempos de Jesus. Recordam? O que é importante vocês entenderem sobre os maçoretas são as suas contribuições. A maior contribuição dos maçoretas foram a inserção dos sinais diacríticos. Lembra que nós falamos? Nós iremos ver aqui no nosso curso a matéria de hebraico e vocês vão entender o que significa estes sinais diacríticos. Nós até falamos lá, demos alguns exemplos, o que vinha a ser esses sinais. Vai lá, confere, porque vai te ajudar na sua avaliação. Que é importante você entender dos maçoretas, foi a sua contribuição para o texto sagrado. Tanto a sua preservação, como eles preservaram a essência, a originalidade do texto sagrado, e também o surgimento do chamado texto maçorético, que era um texto mais fácil de se compreender, dado os sinais diacríticos, que eram sinais vocálicos. Vocês recordam muito bem que o hebraico é um idioma de 22 letras e ele é um idioma consonantal, isto é, ele não tem vogais. Então, até o período dos maçoretas, era um texto muito difícil de se entender, dada a sua consonantalidade. Mas, após o surgimento, o aparecimento dos maçoretas, por volta do século X, XII, eles surgem, um pouquinho anterior, século 8, 9, até o século XII, eles vão dar uma significativa contribuição para o texto sagrado, deixando-nos este ótimo legado, que é o texto maçorético, é o texto com sinais diacríticos e fica muito mais fácil de ler, sendo assim, preservar a originalidade do texto sagrado. Tanto a originalidade como a transmissão a partir do texto maçorético fica muito mais fácil ler
entender e transmitir para outras línguas, para outros idiomas, o texto sagrado do Antigo Testamento Bíblico. Nós falamos também na lição de número 5 a respeito da centralidade de Cristo nas Escrituras. As Escrituras, ela é cristocêntrica, há um fio eterno que percorre todas as Escrituras sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Cristo ele é citado, mencionado através de uma simbologia, de alegorias. Está lá Cristo, bem como também o seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário. Em síntese, a Bíblia é cristocêntrica e a Bíblia sempre irá apresentar o aspecto redentivo da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então é importante você entender esse aspecto, embora acredito que não seja abordado em nossa avaliação. Nós também havíamos dito a respeito da Bíblia e sua oposição às mais diferentes cosmovisões atuais, panteísmo, ateísmo, liberalismo teológico. Nós falamos muitas dessas correntes, nós retornaremos e falaremos um pouquinho mais com precisão, de uma forma mais exaustiva em outras matérias, como por exemplo teontologia. A gente vai abordar um pouquinho mais o aspecto do conceito filosófico chamado de panteísmo. Isso vai ficar um pouco mais claro para você. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Então, nós apenas fizemos uma visão, uma abordagem bem panorâmica e superficial, só para você não perder o contexto. Algo que é muito interessante também você entender dentro da nossa revisão é os processos de divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Atentem para as datas e atentem para os nomes que nós abordamos nessa matéria, nessa disciplina. É bom nós entendermos que o texto sagrado ele era um rolo único. Cada livro era um único rolo, onde era escrito, muitas das vezes sem espaço. Era um texto inteiriço, extremamente complexo de se entender, e que com o passar do tempo, isso já no século XIII, XIV, até o século XVI, houve um processo intenso e muito rico, um olhar mais científico para as escrituras sagradas. Houve uma revolução, um avivamento no sentido de entender um pouco mais o texto, e através desse processo de aproximação dos escritos sagrados, então a Bíblia começou a ser dividida em capítulos e versículos. Eu falo dos sefarins, nós vamos abordar a questão dos sefarins na prova. Então é importante você entender que já havia um processo de divisão da Bíblia Sagrada, dividida em seções, a fim de ampliar a compreensão do texto sagrado. Estes eram os chamados sefarins. Houve vários tipos, várias maneiras, vários métodos de divisão. Nós demos exemplos aí, está na sua apostila e está também nas videoaulas. Mais precisamente nas videoaulas, eu acredito que nós não colocamos isso na apostila, mas está nas videoaulas, as divisões, as inúmeras tentativas de se estabelecer distinções dentro do texto sagrado. Atentem para o fato da contribuição, principalmente de Stephen Langton. Joseph Stephanus são dois grandes contribuintes para a divisão da Bíblia em capítulos e em versículos. Stephen Langton e Joseph Stephanus. Esses dois homens deram uma significativa contribuição para esse processo de divisão da Bíblia em capítulos e em versículos. Eu quero que você atente também para um dos pontos mais importantes que eu acredito ser, que é o processo de canonização. Nós vamos abordar isso aí também. Aliás, acredito que vai ter umas 2 ou 3 questões só sobre cânon. Sobre cânon é importante a gente entender e diferenciar os termos
que a princípio parecem ser os mesmos, mas não o são. Cânon, canonização e canonicidade. O que é importante aqui é você saber distinguir o que é cada termo e quando eles passam a ser processados. Fazer esta justa divisão vai te ajudar muito no processo de desenvolvimento e de assimilação dessa matéria. Cânon, de canete no grego, significa regra, padrão. Dentro de um conceito bíblico, ele ganha um termo de livros seletos, um catálogo de livros especialmente dispostos e que nós denominamos de livros inspirados. Então, cânon basicamente essa ideia. É a ideia de um catálogo, é a ideia de um grupo de livros que são divinamente inspirados. Canonicidade ou canonização é o processo que esses livros eles passam, eles vivenciam para receber o selo de canonicidade. Detalhe, a igreja não determina qual é o livro inspirado. A igreja não faz isso nos concílios. A igreja não escolhe o livro inspirado. A igreja apenas reconhece os livros que são divinamente inspirados. Guarda muito essa palavra, porque essa palavra vai pegar muita gente aí em questões. A igreja jamais elege livros, jamais escolhe livros. A igreja, nos seus concílios, seja no Cartago, para reconhecer os livros do Novo Testamento, ou seja, em Jâmia, para reconhecer os livros do Antigo Testamento, é o reconhecimento, nunca eleição e assim, por assim dizer, nunca escolha. Tá bom, meus amados? Eu acredito que isso vai ajudar muito vocês. Canonicidade é o produto final. É o livro que foi divinamente reconhecido pela igreja, então ele tem um selo de canonicidade. Ainda neste tema, é muito importante vocês aprenderem e entenderem o conceito da diferenciação dos termos. O que é um livro canônico, o que é um livro apócrifo, o que é um livro pseudo-epígrafo e o que vem a ser os livros espúrios. Então, esses termos têm que ficar muito claro na mente de vocês. Canônicos são aqueles que foram aceitos, reconhecidos pela igreja. Os apócrifos foram aqueles livros que foram escritos no período interbíblico ou período intertestamentário, um período de aproximadamente 400 anos. Portanto, não tem reconhecimento e por conta disso não estão inseridos no cânon protestante. Os pseudo-epígrafos eram livros falsos que não eram aceitos não está nem contemplado pelo cânon protestante e também não está contemplado pelo cânon católico. É muito importante vocês entenderem principalmente esses três termos: os canônicos, os deuterocanônicos e os pseudo-epígrafos e os apócrifos. Vamos lá, deuterocanônicos, só para a gente lembrar, por nós denominados, na verdade o termo deuterocanônico, ele é utilizado pelos os católicos. Deuterocanônico tem o significado de um segundo cânon, ou um cânon inferior. Tá? Então, os livros deuterocanônicos, na verdade, são os livros apócrifos, mas eles são denominados como livros deuterocanônicos. Para nós, são livros apócrifos. Para eles, são chamados de livros deuterocanônicos. Então, a mesma quantidade de livros, se você pegar a Bíblia Jerusalém, você vai ver que a Bíblia tem 11 livros aproximadamente a mais. Então, esses livros que tem na Bíblia Católica, por nós, eles são denominados de apócrifos. Mas a mesma coletânea de livros é denominado pelos católicos de deuterocanônicos. Então, eles são a mesma grupo de livros, mas recebem denominações diferentes. Pelos protestantes, a saber,
são chamados de apócrifos, e pelos católicos, a saber, são chamados de deuterocanônicos. Amados, para fechar, eu falei que seria uma coisa muito rápida. Nossa revisão é muito rápida. Na verdade, aqui é só uma abordagem panorâmica daquilo que possivelmente será cobrado de você na nossa avaliação. Nós havíamos falado também a respeito dos livros apócrifos. Nós abordamos na aula 12, na aula 13, a distinção a respeito dos livros apócrifos, e junto com os livros apócrifos nós falamos do cânon alexandrino. O cânon alexandrino que surge nesse período de interbíblicos, 400 anos, junto com a grande e famosa tradução conhecida como Septuaginta. Inclusive, eu estou aqui na aula 13 e na aula 12, nós falamos sobre Septuaginta, apócrifos e cânon alexandrino. É importante você entender o conceito, a terminologia da Septuaginta, como ela se processa, aonde ela acontece, quais são os fatores que motivam esta grande tradução, que é todo o Antigo Testamento. Aliás, a Septuaginta não é a tradução de toda a Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Aliás, é apenas o Pentateuco. Todo o Pentateuco hebraico, ele passa para o grego, e essa tradução é reconhecida como Septuaginta. É bem verdade que alguém vai distinguir entre Septuaginta e cânon alexandrino, entendendo ser cânon alexandrino todos os textos do Antigo Testamento bíblico. Aí sim entra os livros históricos, os livros proféticos e, consequentemente, os poéticos. Então, a toda essa gama de livros do Antigo Testamento, que na nossa Bíblia são 39, denomina-se de cânon alexandrino, inclusive os livros apócrifos. A tradução, a Septuaginta, propriamente dito, nós entendemos ser apenas o Pentateuco hebraico. Amém, meus amados? Queridos, essa é uma singela abordagem a fim de elucidar, de pontuar. A ideia aqui não é esclarecer tópico por tópico. As videoaulas estão à sua disposição, junto com a nossa apostila, um vasto material de apoio. E o intuito aqui dessa aula é apenas te dar uma dica, apontar para você o que poderá ser cobrado nessa nossa avaliação. Terminologias, assuntos que não vão ficar de fora, datas, nomes, eventos importantes como a grande tradução da Septuaginta, certamente será um material que será cobrado na nossa primeira avaliação de bibliologia. Por enquanto, ficamos por aqui e nós estamos disponibilizando o nosso canal do Telegram para a gente ter um bate-papo, para vocês efetuarem suas perguntas, e ali a gente vai elucidar toda e qualquer dúvida que aparecer de todo o conteúdo abordado das nossas 13 aulas da matéria de bibliologia. Portanto, aguardo você nos nossos canais de comunicação, e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. O Plantão Tira Dúvida estará à sua disposição para contribuir para o teu crescimento e desenvolvimento espiritual, principalmente nessa matéria fantástica que é a matéria de bibliologia bíblica. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. E não se esqueça, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino, Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.